Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa aula fazendo uma oração. Senhor, nós somos gratos pelo dia que o Senhor nos concede, dia de congregarmos, dia de adoração, de estarmos reunidos como igreja, e especialmente por podermos te adorar e nos debruçar diante da tua palavra para estudá-la, para te conhecer melhor e assim te servir melhor também. Por isso pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, tanto agora nesta primeira aula, quanto logo mais no culto, que tudo seja feito para a tua glória e que toda a tua igreja seja suprida, seja alimentada, desafiada, fortalecida na fé. É o que nós te pedimos, Senhor. Contribua conosco, Espírito Santo, porque sem ti nada podemos. Te peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, então nós chegamos aí à segunda aula, ainda dentro do tema criação, segunda aula dentro do primeiro tema, dos 4 temas unificadores. Estamos ainda no primeiro, a criação, essa segunda aula. O que nós já vimos na aula anterior, uma breve recapitulação, vimos que o homem, além de ser a coroa da criação, a principal obra da criação divina, o homem também é objeto da revelação divina. Tudo que Deus revela, tanto na revelação especial, que é a palavra de Deus, quanto na natureza ou até mesmo na própria criação, Deus expressa tudo para que o homem possa conhecê-lo. Então ninguém é indesculpável diante de Deus. Todos sabem que Deus existe, tanto ímpios como crentes, ok? Vimos também que a criação do homem foi após um conselho divino. Pai, Filho e Espírito Santo, se nós pudéssemos usar essa palavra, eles tiveram uma reunião e confabularam entre eles, conversaram para que então criassem o homem. Então foi uma reunião, um conselho divino. Vimos que a criação do homem também foi segundo a espécie de Deus. A nenhuma outra espécie dentro da criação, Deus disse, façamos uma árvore à nossa imagem e semelhança. Não, a ninguém... Um animal à nossa imagem e semelhança, não a ninguém, mas ao homem Deus disse, façamos, né? O homem segundo a espécie, a nossa imagem e semelhança. E também foi uma criação, nós vimos em terceiro lugar, ela foi uma criação chamada imediata na teologia. O que é imediata? Foram pelas próprias mãos de Deus, por assim dizer. Deus foi diretamente o agente criador do homem, formador do homem, né? Depois nós vimos também que o homem é um representante federal de Deus para governar o mundo, como vice-rei sobre toda a criação. Ao homem foi dado autoridade, abaixo somente da autoridade de Deus, para reger o mundo, para governar a criação toda. E vimos também, por último, que Deus formou o homem com 2 elementos. O homem é um ser dicotômico, isso segundo a nossa visão. Alguns acham que é um ser tricotômico. Nós entendemos como dicotomia, como o homem tendo 2 partes. A primeira parte física, é o corpo. E a segunda parte, a parte não física, que é a alma, ou o espírito, é a mesma coisa. Para nós, alma e espírito é a mesma coisa. Então, 2 partes, corpo e alma. Então, isso nos leva a uma adoração, né? Nós somos gratos a Deus pela maneira maravilhosamente sublime com que Ele nos criou. Isso, toda a teologia precisa nos levar à adoração e ao serviço comum, né? Se a teologia não nos levar a isso, nós estamos perdidos, estamos estudando de forma errada. Bem, hoje nós vamos começar a trabalhar os mandatos criacionais. O que seriam mandatos criacionais? São ordens que Deus deu ao homem, lá na origem, a Adão, e consequentemente isso passaria toda a humanidade através de Adão. São ordens, mandatos que Deus concedeu ao homem, que o homem em toda a sua carreira, em toda a sua existência, do primeiro dia, quando ele nasce, até o último dia em que ele vai morrer, ele vai se relacionar com vai ter 3 tipos de relacionamentos apenas, 3 tipos, por toda a vida, seja ele crente ou não. São 3 mandatos. E esses mandatos, ou ordens, ou comandos de Deus,
ao homem foram muito mais do que proibitivos. Às vezes a gente pensa assim, mandato é Deus falar, não faça isso, não faça aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não, os mandatos de Deus são muito mais do que proibitivos, eles são também ordens que Deus deu. Por exemplo, procriem-se, comam de todo o jardim, faça isso, faça aquilo, governe sobre a terra. Deus deu ordens para o homem cumprir, desfrutar também. Então não é só proibição quando se fala de mandatos, ok? E são 3 os mandatos criacionais dados por Deus. Por que criacionais? Porque ela vem desde a criação. Desde a criação Deus deu esses mandatos ao homem. Primeiro deles, mandato espiritual, é o relacionamento com Deus. Esse é o principal mandato que Deus deixou a Adão e passou para toda a humanidade. O mandato espiritual significa que o homem foi criado especialmente, principalmente para se relacionar com Deus. Todo ser humano, ainda que não seja convertido, ele é como se fosse um recipiente para conter Deus. Quando ele está vazio, ele não encontra sentido para a sua vida. Então, o homem foi criado para se relacionar com Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar, Deus. Segundo mandato, social. Mandato social é o relacionamento com o seu semelhante, agora já no sentido horizontal. Nós nos relacionamos uns com os outros. É o segundo mandato de Deus. Primeiro, na vertical, com Deus. Segundo, na horizontal, com os semelhantes, com os outros seres humanos. Terceiro mandato criacional, é o mandato cultural. É um relacionamento com o meio ambiente e seu governo sobre ele. Cultural não significa, hoje a palavra cultura, ela se diversificou muito, ela se ampliou muito. Cultura hoje, quando a gente fala de cultura, a gente fala de artes, né? Artes musicais, leitura, artes cênicas e outras coisas aí. Fala-se de cultura, como se fosse essa parte mais como é que eu posso dizer? Artes, né? De artes. Mas não é isso. Cultura quer dizer cultivar. É a ordem que Deus deu lá para Adão, para ele cultivar e guardar a terra. Então, mandato cultural significa que o homem tinha a responsabilidade de se relacionar com o seu meio ambiente e governá-lo, exercitar a inteligência por ser ele, imagem e semelhança de Deus. O homem deveria pegar a capacidade que Deus lhe conferiu para executar um trabalho de cultivar o seu meio ambiente e desfrutar dele. Por exemplo, Deus criou plantas, criou animais, mas ele não criou, por exemplo, a enxada. Mas ele disse para o homem cultivar. Então o homem tinha que pensar, como é que eu vou fazer para cavar a terra? Se eu preciso cultivar. Então Deus deu inteligência ao homem para ele produzir ferramentas, tecnologia. A enxada já é uma tecnologia, não é? Desde aquela época. Uma clava que fosse, um pedaço de pau que fosse para cavar a terra, já era tecnologia. E o homem tinha essa capacidade de cultivar, de produzir ferramentas para cultivar o seu meio ambiente e desfrutar dele, ok? Então são 3 mandatos: espiritual, o principal deles, o social com o semelhante e o cultural com o seu ambiente. O homem só consegue cumprir esses mandatos pelo fato de ser ele a imagem do Criador, o que lhe confere habilidades para isso. Um macaco não tem a habilidade do homem. Você pode pegar o ser criado, que não seja o homem, qualquer ser vivo, animal, que tenha o maior QI, por assim, se pudesse medir QI, não é? Vai dizer, é um macaco, o golfinho, não sei o quê. Tem animais cachorro, muito inteligente e tal. Mas nenhum deles tem a capacidade do homem de produzir, de se relacionar, e especialmente com Deus. Somente o homem tem o Espírito. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Aqui, Gênesis 1, 26. Abra comigo a Bíblia, sua Bíblia, em Gênesis 1, 26. Quando Deus diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus está falando assim, nós vamos fazer alguém à nossa semelhança, da nossa espécie,
que tenha capacidade para governar o mundo que eu criei. Deus disse isso, ok? Então, Gênesis 2:7 fala praticamente a mesma coisa, com outras palavras. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Isso nós já vimos, é a parte física do pó da terra, o corpo do homem. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, a alma, que é a parte imaterial do homem. A alma, e o homem passou a ser alma vivente. De uma forma especial, então, o homem tem essas habilidades concedidas por Deus para se relacionar com Deus, porque só ele tem esse tipo de alma, que é o espírito, que se relaciona com Deus, só o homem faz isso. O homem tem a capacidade, por ser criado à imagem de Deus, de se relacionar de uma forma muito mais inteligente, complexa, com o seu próprio semelhante, com a sociedade, o mandato social, né, de criar sociedade, criar civilizações, né, de estruturar governos sólidos e bastante organizados. Né? Só o homem tem essa capacidade, e também tem a capacidade cultural, como vimos, por ser ele a imagem de Deus, de produzir, né, de governar o mundo e de tirar do mundo o sustento para ele e para a sua sociedade, ok? O primeiro mandato que nós falamos, o mandato espiritual, vamos trabalhar somente ele hoje. O mandato espiritual, como eu disse para vocês, é o mais complexo, aliás, é o mais importante de todos eles, é o mais importante. Porém, é o mais negligenciado também, porque justamente é na área espiritual que nós nascemos mortos. Nós nascemos mortos. O espírito está morto, ele está lá, mas ele está morto, não no sentido de que não tem vida, morto no sentido de que é incapaz de se conectar com Deus, de se relacionar com Deus. Está lá o espírito do homem, como alma vivente, mas há um bloqueio e uma incapacidade de se relacionar com Deus, ok? Então vamos trabalhar uma definição do Dr. Van Groningen. Esse doutor, ele foi um professor do Mackenzie, do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, e já é falecido. Ele disse o seguinte: Deus determinou os elementos e confirmou a sua aliança com a humanidade. Esta aliança é unilateral, grifo meu aqui, tá? É unilateral, ou seja, o que é unilateral? Vem só de um lado. Essa aliança foi firmada por Deus, da parte de Deus, ok? Embora seja feita com pessoas, gente, humanos, de forma inteligente, pessoas inteligentes, né? Elas são apenas recipientes. O que é recipiente? Ela só recebe, ela não contribui. A aliança foi feita por Deus. Deus fez o contrato, pôs todas as regras e falou assim para o homem: assina embaixo. E o homem não teve direito. Tipo assim, quando você faz um contrato de locação, você chega na pessoa que vai te alugar a casa e fala assim, o cara dá a sua proposta, as suas, como é que eu posso dizer? As suas regras. Você vai alugar a casa, vai pagar tanto, você pode morar até tanto. Aí você fala assim, não, é o seguinte, está meio caro isso aqui, vamos entrar no meio termo? Então tá, o que você sugere? Dá um descontinho, você contribui, mesmo sendo a parte que vai usufruir da casa, você não é o dono, mas você fala, eu não posso pagar isso, você tem como fazer um desconto? Você contribuiu. Na aliança com Deus, no contrato com Deus, não tem contribuição humana, olha só, nós somos só recipientes, não contribuintes. Não se espera que essas pessoas, ofereçam elementos à aliança. Elas são chamadas a aceitá-los conforme são oferecidos por Deus, né? Elas são chamadas a guardá-los conforme requerido e a receber os resultados que Deus, por juramento, assegura que não serão retidos. Essa é a definição que o Dr. Van Groningen fala sobre o mandato espiritual. Deus deu as ordens e ponto final. A gente, como humano, tendo o espírito morto, parece que nós queremos que Deus nos sirva. Não, nós somos servos de Deus. É isso que o ímpio ainda não sabe, não tem esse discernimento ainda, não é?
Então, essa é a definição do Dr. Van Groningen, né? Já falecido. Muito bem, vamos adentrar mais um pouco na base bíblica do mandato espiritual. Vamos trabalhar algumas coisas, alguns versículos aqui da base bíblica. Gênesis 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A palavra criou aqui já nos dá toda a referência, toda a base para nós entendermos que quem manda é o Criador, não a criatura. Nós somos originados de Deus. Por conta disso, nós entendemos então que o mandato espiritual, por ser Deus o Criador, ele tem a primazia, ele tem a autoridade sobre o que ele criou. Mais para frente, Gênesis 2, 2 e 3, versículos 2 e 3, diz assim: E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, na verdade ele terminou no dia 6º, né? Mas aqui diz que no dia 7º, ele descansou nesse dia, no dia 7º, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Quando Deus santifica um dia da semana, o último dia, o 7º dia, isso não quer dizer que nós engessamos o sábado, tá bom? Como o único dia, ou nem o domingo. Tem alguns que creem que o domingo é o dia do Senhor. Você pode falar, não tem problema nenhum você falar o dia do Senhor. Só que você não pode engessar e dizer, não, ninguém pode fazer nada no dia do Senhor. Não. Nós não idolatramos dias, não é? Nós não guardamos dias, por assim dizer. Se por algum motivo nós tivermos que mudar os nossos cultos para segunda-feira, se o governo disser assim, agora não é mais domingo, dia de descanso, vocês vão trabalhar no domingo, mas descansa na segunda. Nós passamos o culto para o dia mais conveniente, é o dia que todo mundo está em casa, é na segunda, que seria... Então não tem... Bom, mas tem um dia que Deus está querendo mostrar o seguinte, tem um tempo, tem um dia que Deus tirou para descanso. Isso não quer dizer que ele disse assim para Adão, agora você, todo sábado, né, naquela época, no último dia da semana, vocês ficam à vontade, tá? Vocês vão passear no jardim, você e a sua mulher, Eva, né? E vão passear, vão fazer até nascerem os filhos, né? Dá para vocês curtirem o jardim maravilhoso. Não, Deus falou assim, agora vocês vêm na minha presença e vocês vão me adorar. Vocês vão prestar culto neste dia de descanso. O dia que Deus disse no versículo 3 que ele abençoou esse dia, é um dia especial, e diz que ele o santificou, separou para ele este dia, onde ele seria adorado, não a natureza eles iam curtir durante toda a semana, mas naquele dia específico era o dia do Senhor, é o dia de estar adorando, olhando para cima, não mais para o lado. Era o dia de adoração, de culto a Deus, ok? Agora pula para o versículo 16 e 17 do capítulo 2. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Aqui aparece mais claro ainda a ordem, né? Uma ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem estava vivo espiritualmente falando. E quando ele comesse, se ele desobedecesse, ele morreria espiritualmente, ele deixaria de se relacionar com Deus. Ele estava vivo espiritualmente. No início, na origem, antes da queda, Adão e Eva tinham relacionamento com Deus. Espiritualmente estavam vivos. Né? Mas eles perderam isso pelo fato de desobedecerem, e aí nós chamamos de queda, é o segundo ponto que nós vamos estudar na sequência. Mas aqui ainda eles estavam ali, a ordem foi dada por Deus, então vocês perceberam que toda ordem parte de Deus, todo mandato parte de Deus, e o homem não negocia nada, ele só recebe. Tá? O mandato espiritual é a ordem mais importante da criação e o propósito da vida humana, glorificar a Deus e desfrutar dele eternamente. Este mandato rege os demais mandatos. O mandato espiritual governa os demais mandatos. Agora, vamos pensar numa coisa. Deus determinou um dia,
Você viu que era um período de 7 dias? É interessante, né? A semana, como é importante a gente saber o período, né, de trabalho, de descanso, desde a criação já é assim. Então olha que interessante. Se Adão e Eva chegassem no 7º dia e falassem assim, vamos trabalhar porque tem tanta coisa boa para colher, vamos trabalhar hoje, eles estariam pecando, porque eles estavam deixando de santificar o 7º dia, o dia de adoração. Mas e se eles dissessem assim, olha, hoje não estou afim de fazer nada, segunda-feira, eu não estou afim de fazer nada, vamos adorar a Deus. Eles também estariam pecando, porque Deus determinou o tempo, então não era para o homem inventar moda. O trabalho e a família, depois nós vamos ver nessa sequência, também fazem parte de glorificar a Deus. Os outros 2 mandatos, que é o mandato social e o mandato cultural, se o homem desobedecesse, também estaria pecando contra o primeiro mandato. Também estaria pecando, lógico, contra Deus, estaria rompendo o primeiro mandato. Se ele deixasse de suprir a família, trabalhando, e se ele deixasse de cultivar a terra, de cuidar da sua esposa, dos seus filhos, ele também estaria desobedecendo o primeiro mandato. Perceberam? Todos os outros mandatos, se não fossem, quando cumpridos, glorificariam a Deus. Quando desobedecidos, pecariam contra Deus. Ok? Então, este mandato, que é o mandato espiritual, rege os demais mandatos. Deus criou a raça humana para se relacionar com Ele, para conhecê-lo e cultuá-lo. Por isso é o dia de descanso, Deus chama de dia de descanso, não é? E o dia santificado é o dia separado especialmente para culto e adoração a Deus. Então nós temos um tempo de adoração, temos um tempo de culto a Deus. O homem também deveria expressar a imagem divina ao governar, desenvolver e desfrutar do mundo criado. Qual é esse mandato? Desfrutar do mundo criado, mandato cultural, desenvolver o ambiente, o seu meio ambiente, trabalhando, né? E além de multiplicar-se, estabelecer família e viver socialmente. Qual é esse outro mandato? Mandato social. Então, mais uma vez, o homem glorifica a Deus quando ele sabe se relacionar adequadamente no seu trabalho, na sua sociedade, na sua família, em todas as esferas de relacionamento que ele tem. Ele glorifica a Deus quando ele faz isso de forma correta, de forma moralmente correta. É o que Deus colocou, a imagem de Deus, para o homem saber os seus limites. Por exemplo, quando ele constitui família, ele se casa com uma única mulher, e ele vai amar aquela mulher, e vai cuidar daquela mulher, e com isso ele está glorificando a Deus. E se ele tiver uma amante, e quebrar a aliança com a mulher, ele está pecando contra o primeiro mandamento, ele está deixando de cumprir o mandato social corretamente, porque ele sabe, mesmo o ímpio, aquele que não é crente, sabe, ele tem a imagem, ainda que corrompida dentro dele, a imagem de Deus, que mostra para ele, aponta para ele, pontos que são imorais e pontos que são morais, coisas que são lícitas e coisas que são ilícitas. Todo mundo sabe disso, não precisa ser crente para saber disso. Então o homem também peca quando ele quebra esses tipos de mandato. Quando ele por exemplo, é um cara folgadão, não quer trabalhar, não quer sustentar a família, deixa a esposa passar fome, os filhos passam fome, ele não tem nenhum compromisso com a enxada, por assim dizer, né? E não quer executar o que ele foi chamado para ser feito. Ele também está quebrando o mandato cultural, onde ele é chamado para suprir a sua família, trabalhando, né? Então assim, o homem quebra. Se ele não cumprir esses 2 mandatos, também ele quebra o principal, que é o mandato espiritual, tá? Mas tudo girava em torno de um eixo central: obediência total e culto somente a Deus, para a glória de Deus. Vamos ver o mandato espiritual no Decálogo, rapidamente. Abra sua Bíblia em Êxodo 20. Nós vamos ver a reafirmação de Deus no Decálogo. Deus fala assim: lembre-se do que eu disse em Gênesis 2,
2 e 3. Deus vai relatar, Deus vai dissecar, por assim dizer, Ele vai trabalhar, Ele vai fazer uma explicação mais detalhada do que Ele falou lá para Adão, no capítulo 2 de Gênesis, versículos 2 e 3. Por exemplo, no versículo 2 de Êxodo 20, o que é que Deus fala? Primeiro, Ele diz: eu sou o Senhor. O que Ele quer dizer aqui? Eu mando, eu sou o dono. Senhor é rei, o soberano. Ele é Senhor, só que Ele não é Senhor isolado. Ele é o Senhor. Qual é a próxima palavra? Teu. Ele é meu, Ele é seu, Ele é o nosso Deus. Fala de relacionamento. Eu sou o Senhor. Ele poderia pôr vírgula, Deus, poderia dizer só isso, né? Não, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Ele tem algo especial com o seu povo. Eu sou o Senhor teu Deus. Enquanto outros povos têm outros deuses falsos, porque não existe outro Deus além de Deus, eles pensam que tem, mas não tem. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Fala de intimidade. Nós temos intimidade, nós nos relacionamos com Deus. Primeiro ponto. Segundo, versículo 3, Deus fala: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, tudo que você inventar não é Deus. E você não vai, você, povo, meu eleito, povo de Israel, igreja, membro de igreja, você que é meu, comprado pelo sangue de Jesus, vamos trazer para nosso contexto, igreja cristã, né? A igreja cristã é minha. E então vocês não vão ter outro Deus dentro do seu coração, a não ser eu. Quem é hoje? Jesus Cristo. Não terás outros deuses diante de mim. Diante de mim é como se você pusesse Deus sentado numa cadeira e adorasse um outro que não é Deus, mas deixa ele de lado. Diante de mim, ou seja, porque você, todas as vezes, sempre estará na presença de Deus. Deus é onipresente, né? Na minha presença. Você não vai adorar na minha presença nenhum outro Deus. Ele está querendo dizer que eu estou sempre presente, né, diante de mim. Terceiro ponto que Deus fala, versículo 4: não farás para ti imagem de escultura. E ele vai detalhar mais, né? Nem sobre aves que voam, nem sobre animais que andam na floresta, nem sobre peixes que estão no fundo das águas. Não farás imagem nenhuma. E é exatamente Romanos 1, é o que Paulo, ele denuncia a impiedade do homem que adora a criação no lugar do Criador, adorando imagens de homens, imagens de aves que voam, imagens de animais que andam pela terra, e imagens de répteis que rastejam no chão. É exatamente o que o ímpio faz. Ele adora a criação, ao invés de adorar o Criador, né? É isso que o homem faz. Veja, talvez a gente pense assim, mas pouca gente tem imagem, como se fosse um santinho pendurado no carro, de um cachorro que ele adora. Um cachorro, né? Tem civilizações que adoram vacas, por exemplo, os indianos, né? E aí vai, tem adoradores de tudo quanto é, tem cobras e vai. Não é isso. É quando você coloca algo mais importante no lugar de Deus, inclusive homens, inclusive a imagem de homens. O que quer dizer isso? Você não pode amar mais a sua esposa do que a Deus. Você não pode amar mais seu marido do que a Deus. Você não pode amar mais os seus filhos do que a Deus. Você não pode amar mais o seu pet do que a Deus. E tem gente que ama. Como? Até coisas inanimadas, isso mesmo. Qual o exemplo? Trabalho. Idolatra o trabalho.
Exatamente. Não é? Então nós não podemos colocar nada no nosso coração no lugar de Deus. Em primeiro lugar é Deus. Não é? É isso que ele está falando aqui no Decálogo. Não é? Em quarto lugar, o que Deus fala? Não, versículo 5, não as adorarás, nem lhes darás culto. Por quê? Porque você já tem alguém para dar culto. Por quê? Porque você já tem um mandato, desde o início, desde Gênesis. Você já tem um mandato espiritual. Dia 7º é o dia de adorar. Adorar quem? A Deus. Deus estabelece as regras. O homem não pode inventar normas e colocar no contrato de Deus. Não, Deus já fechou, já selou, já reconheceu firma, minha e sua e dele. E está lá no mandato espiritual. Então, não vai adorar, e só tem um dia de culto. E só um ser deve ser adorado. Deus. Só Deus deve ser adorado. E isso já está na regra que ele estabeleceu no Jardim do Éden. E por último, versículo 8, Deus fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que diz isso? Ele fecha mostrando que o que ele falou para Adão ainda está em vigor. Israel adotou o mandato espiritual, tinha que adotar o mandato espiritual. E nós, como igreja, o novo Israel, também adotamos o mandato espiritual. Deus acima de tudo. Deus é o regente, Deus é o soberano. E Ele é o alvo da nossa adoração. Não é? Então, é isso que deve reger os demais relacionamentos. Então, a reafirmação de Deus aqui nos 10 mandamentos é a ordem de se relacionar, obedecer, temer, amar e cultuar somente a Deus. Quando ele fala não, 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 significa que entrelaça temor, amor e obediência. Quando você se prova que você teme e que você ama a Deus, quando você obedece. É na prática que você prova que você ama a Deus. Não é da boca para fora. Eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Você obedece os mandamentos do Senhor? Nem todos, então você não pode dizer que ama a Deus. E quando você falha nos mandamentos, você se arrepende. É impossível nós praticarmos todos eles o tempo todo sem errar. Mas quando nós erramos, nós temos um remédio para essa doença. O arrependimento. E nós pedimos perdão para Deus e voltamos. E pedimos, Senhor, me ajuda a, por exemplo, a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. É um mandato. Está dentro do social, mandato social. Eu preciso amá-la como Cristo amou a igreja, mas ainda não consigo. Então, Senhor, me dá graça para isso. E Ele vai dar. Ele vai dar graça. Então, continuando, Deus está detalhando Gênesis 2, 2 e 3, que são esses 2 versículos que nós lemos no início, ok? Nós vamos repetir, mas é isso aqui, tá? É o que Deus está falando, repetindo no decálogo, nos 10 mandamentos, nas tábuas dos 10 mandamentos, Deus está repetindo o que Ele disse em primeiro lugar. Em primeiro lugar, antes de falar sobre não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não faça isso, não faça aquilo, Ele vai dizer nos relacionamentos, no mandato social e mandato cultural, vem depois. A primeira tábua é a tábua do mandato espiritual. Relacionamento com Ele em primeiro lugar. Ele relembra Gênesis 2, 2 e 3. Algumas conclusões. Primeiro, o mandato espiritual rege de forma absoluta a todos os demais mandatos criacionais. Todos os meus relacionamentos que eu tenho na sociedade, com meu patrão, meu empregado, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meu pastor, meus irmãos da igreja, todos os relacionamentos estão relacionados, estão presos, por assim dizer, ao primeiro mandato, ao mandato espiritual. Ele é o mais importante. Então, cumprir o mandato social e cultural significa obediência e culto a Deus. Quando você cumpre isso no seu dia a dia, durante a semana, nos seus mínimos relacionamentos que você tem, nas mínimas coisas que você faz, você fazendo com excelência, fazendo o melhor que você pode, de forma moral, de forma excelente, procurando fazer bem feito, você está glorificando a Deus. Segundo, a razão da existência humana é cultuar a Deus em todas as esferas da vida. É para isso que nós fomos criados.
Deus criou o homem para ter a capacidade de expressar alguns dos seus atributos. Deus comunicou alguns atributos a nós, por sermos imagem e semelhança dele, e esses atributos nós damos frutos, nós frutificamos, eles se expressam através dos nossos relacionamentos, e isso glorifica a Deus. Deus olha para ele e fala: esse é meu filho, ele faz o que eu mandei ele fazer, isso me dá prazer. Quando Deus olha, a obediência dá prazer. Não é isso que Samuel falou para Saul quando ele desobedeceu? Tem Deus mais prazer em sacrifícios do que em obediência? Lógico que não. Deus tem prazer na obediência. Terceiro, Deus é o princípio orientador e realizador da vida. Sem Ele, a existência humana é sem forma e vazia, e seu fim é indizivelmente terrível. Quando a gente chega, graças a Deus, nós não, né, irmãos? Mas uma pessoa que não tem Cristo, não foi salva, chega no fim da vida, ela pode ter feito coisas aparentemente muito boas ao longo de toda a vida dela, mas chega no fim ela vai dizer: eu não fiz nada, estou vazio, minha vida foi sem sentido, eu não tenho preenchimento, eu não tenho prazer em nada, e vou morrer vazio, sem forma e vazio. É assim que o homem sem Cristo morre, não é? É indizivelmente terrível. Jesus ensinou que vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Lá em João 4, versículo 22, quando ele conversa com a mulher samaritana, ela pergunta para ele: onde é que nós devemos adorar? Vocês judeus dizem que é no templo, os nossos samaritanos dizem que é no monte. Onde é o lugar de adoração? Jesus responde assim: vocês não sabem a quem vocês estão adorando, porque lhes falta conhecimento. Perceberam como teologia é importante e rege a vida do crente? Por isso que nós não podemos dizer que nós não podemos adentrar muito fundo em teologia. É lógico que ninguém está aqui com o objetivo de ter um curso teológico profundíssimo, difícil para todos os membros de uma igreja, mas um mínimo de teologia, que simplesmente é conhecimento de Deus. Teologia é nada mais do que conhecimento de Deus. Se nós não conhecermos o ser que nós devemos adorar, nós não adoramos como Ele quer que ser adorado. Por exemplo, se eu caso com a minha esposa, eu casei com a minha esposa, não é que eu caso, eu já casei com a minha esposa e sei do que ela gosta. Por que eu sei do que ela gosta? Porque eu convivi com ela, eu tenho um relacionamento com ela, ela se expressou, nós nos fizemos conhecidos. Então, neste relacionamento, hoje eu sei o que ela gosta, o que ela gosta e o que ela não gosta. E se eu quiser agradá-la, eu vou fazer o que ela gosta. Por isso, o conhecimento de Deus é fundamental. Não podemos adorar sem conhecimento. Por isso nós voltamos lá em Gênesis para mostrar desde da célula máter da teologia, criação. Se nós tirarmos da Bíblia os 3 primeiros capítulos, como muitos querem tirar nas escolas, e falar sobre evolucionismo e tudo mais, e deixar de lado o criacionismo, e dizer que os 3 capítulos da Bíblia são somente teoria vazia, ou alegoria, né? Nós perdemos todo sentido. Joga a Bíblia fora, porque não tem sentido. Se não há um Criador, se não há mandatos, se não tem alguém que rege, e se não houve a criação conforme Deus, com a imagem e semelhança de Deus em nós, se não houve o relacionamento de Adão e Eva de maneira pura com Deus, e depois se não houve queda, e se não houve a promessa de redenção sobre o descendente de Eva, qual é o sentido de ter um Salvador? Você joga a Bíblia fora, você perde todo o conceito, porque se você arranca o alicerce de uma casa, ela simplesmente cai, ela é destruída, ok? Então a adoração ou culto a Deus exige conhecimento. Vamos lá, Jesus também disse, mestre, aliás, alguém perguntou para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este aqui, amarás o Senhor teu Deus
colocando Deus, o mandato espiritual em primeiro lugar, Jesus diz que esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, ou seja, os mandatos secundários, social e cultural, o mandato social e cultural, também são importantes, mas são em segundo plano. O segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36 a 40. O que é que Jesus ensina? O culto a Deus é relacionamento. Primeiro na esfera vertical, mas também depois na horizontal. Quando eu me relaciono adequadamente com a minha esposa, mais uma vez, com a minha família, com o meu casamento, no lugar onde eu trabalho, se eu faço com excelência essas coisas, tanto o mandato cultural quanto o social, eu faço de maneira excelente, eu estou cultuando a Deus. Eu estou glorificando a Deus em tudo que faço. A reforma trouxe isso de volta. Se você é um sapateiro, faça bem feito um sapato, venda de uma maneira, num preço justo, e você está glorificando a Deus. É o nosso sacerdócio, a adoração a Deus. É o mandato espiritual sendo cumprido lá na sapataria do sapateiro, no padeiro quando ele faz um pão bem feito, no marceneiro quando ele faz um móvel bem feito, né? No motorista de trânsito quando ele dirige adequadamente, né? Cumprindo as regras, e ele está glorificando a Deus em tudo que faz. Ok? Então, o supremo propósito da vida não é construir um casamento feliz e maduro. O supremo propósito da vida não é criar bem seus filhos. Estou falando do supremo propósito da vida. O supremo propósito da vida não é edificar uma família estável. O supremo propósito da vida não é ter um emprego digno ou ser um bom profissional. O supremo propósito da vida... Errei. O supremo propósito da vida não é influenciar positivamente o mundo ao redor. Quando nós entrarmos no mandato social e cultural, nós vamos falar sobre esse relacionamento e influência que o homem deve ter sobre a sociedade, tá? Mas isso não é o supremo propósito da vida. O supremo propósito da vida é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Deus tem que estar em primeiro plano. Se ele não estiver em primeiro plano, tudo que você fizer aqui, por melhor que pareça aos seus olhos, não é bom aos olhos de Deus. Não glorifica a Deus. Porque o seu relacionamento espiritual, você está quebrando o mandato espiritual, que é o principal deles. E só para a gente ter a visão, de novo, daquele triângulo famoso, né, que os irmãos aí já conhecem das outras aulas anteriores, é assim: Deus em primeiro lugar, depois na sequência família, depois na sequência trabalho. Se nós invertermos isso, estamos falidos. Quebramos o mandato espiritual. Alguém quer completar alguma coisa? Temos ainda aí um tempinho. Aham. 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 Exatamente. Aham. Exatamente. O que acontece com essa pessoa? Adora o que não conhece. Falta conhecimento. Irmão Sandro? Aham. Aham. Sim. Isso. Aham. Uhum. É verdade. Uhum. É verdade.
Aham. Sempre. É verdade. Nós temos uma tendência, né, de colocar outras coisas no lugar de Deus. Não é questão de colocar outras coisas no lugar da igreja. Não, é questão de colocar no lugar de Deus. Quando Deus está no primeiro lugar, Ele centraliza tudo, Ele coloca tudo em ordem. Ele coloca em ordem. Rayane? Isso. Aham. Aham. Exatamente. Aham. Isso. Exatamente. Uhum. Tudo. O fruto, os frutos. Um bom relacionamento com Deus, uma boa base, e fatalmente vai colocar todas as outras coisas em ordem. Não tem jeito, né? O César? Aham. Uhum. Exato, muito bem lembrado. Aham. Amém. Uhum. Aham. Amém. Sim. Com Deus. Uhum. Verdade. Uhum. Exatamente. Uhum. Exato. Uhum. É. Exatamente. Justamente. E aí, então, deixando de praticar os outros mandatos, os relacionamentos, ainda que secundários, está quebrando também o primário, que é o mandato espiritual, né? Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. É ela que convence os nossos corações do quanto devemos aprender de Ti, Senhor, e Te conhecer para poder Te servir melhor. Ajuda-nos, a nós, homens, também as nossas esposas, a todos os nossos irmãos, aos jovens também, a estarmos mergulhando cada vez mais naquilo que é conhecimento de Deus, para que nós sejamos encharcados do conhecimento de Deus, para que tenhamos frutos que glorificam o Teu nome. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.